Bom dia, nosso grupo irá abordar sobre o atentado ao 11 de setembro. O atentado de 11 de setembro é um marco na história por ataques terroristas em solo americano e resultaram na morte de 3.000 pessoas. Organizado por Al-Qaeda e por Osama Bin Laden, tiveram como motivação realizar um atentado contra os Estados Unidos devido à inimizade do mesmo com Israel. Os atentados de 11 de setembro geraram grandes consequências a nível regional nos Estados Unidos e também mundial. Poucas semanas depois que aconteceram, o governo norte-americano deu início à Guerra do Afeganistão com o objetivo de capturar o líder de Al-Qaeda. O atentado de 11 de setembro gerou uma grande comoção nos Estados Unidos e a reação do governo norte-americano foi imediata. Em outubro de 2001, o exército americano iniciou a invasão do Afeganistão. O objetivo era derrubar o Talibã, o governo que havia dado abrigo à Al-Qaeda. A invasão realizada pelos americanos derrubou o Talibã, mas até hoje não normalizou a situação do país. Atualmente ainda existe combate no Afeganistão contra tropas do Talibã, que procura recuperar o poder. A consequência dessa invasão para o Afeganistão foi que entre 2001 e 2016, só entre civis, cerca de 31 mil pessoas morreram. No caso dos Estados Unidos, as normas de segurança de voos comerciais tornaram-se extremamente rígidas e o país tomou medidas duras para combater o terrorismo. Por essa razão, foi criada uma lei chamada de Ato Patriota, que posteriormente foi substituída pela USA Freedom Act. Agora, já em relação ao início dos atentados, tudo começou com o voo 11 da AA, que declarou às 7h59 de Boston em direção a Los Angeles. Menos de uma hora depois, precisamente às 8h46, um avião foi lançado contra a torre norte do World Trade Center, um complexo comercial que ficava no coração da ilha de Manhattan. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, voo 175, foi lançado e dessa vez contra a Torre Sul, chocando-se com a segunda torre exatamente às 9 horas e 3 minutos. Naquele momento, a imprensa internacional já estava fazendo a cobertura, e o ataque contra a segunda torre foi televisionado ao vivo para todo o planeta. O terceiro avião, voo 77, foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9 horas e 37 minutos. E o quarto avião, voo 93, caiu no interior do estado da Pensilvânia, às 10 horas e 3 minutos. Na época, especulou-se que este avião seria lançado contra a Casa Branca, mas evidências apontaram que o alvo dele era possivelmente o Capitólio. O quarto avião não atingiu seu alvo, porque os passageiros foram informados de que se tratava de um atentado, e então rebelaram-se contra os terroristas que acabaram derrubando o avião antes do alvo previsto. Ao todo, os atentados de 11 de setembro causaram a morte de 2.996 pessoas, esse número inclui 19 terroristas. Entre o total de mortos, 2.116 pessoas morreram em Nova York, 246 nos aviões e 125 no Pentágono. Como mencionado, os 19 que faltam nessa conta eram os terroristas que realizaram o atentado.